Hoje meditamos no Salmo 21. O texto de hoje fala sobre a ressurreição e a glória do Messias Jesus, fala também sobre o seu ministério após a ressurreição e o julgamento de Deus sobre os seus adversários, e, mais uma vez, fala sobre a morte do Messias Jesus, o significado dessa morte e os seus resultados. Então, o que a palavra nos diz? Hoje vamos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiramente, o texto de hoje fala sobre a ressurreição e a glória do Messias Jesus. No texto de hoje, Salmo 21, 2, diz: Na tua força, ó Senhor, o rei se alegra, e na tua salvação quão grandemente se regozija. Concedeste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste a petição dos seus lábios. Selá. Na tua força, ó Senhor, o rei se alegra, e na tua salvação quão grandemente se regozija. Aqui, o rei refere-se ao Messias Jesus, que veio a este mundo em corpo carnal, morreu derramando seu sangue na cruz e foi sepultado em um túmulo. Ou seja, embora esse Messias Jesus tenha vindo a este mundo em um corpo carnal humilde e tenha morrido derramando seu sangue na cruz, na verdade, sua posição é a de um rei. Isto é, esse Messias Jesus é aquele que criou este mundo e todo o universo, e que governa e domina sobre todas as coisas criadas conforme a sua vontade, sendo igual a Deus. Além disso, aqui, tua força e tua salvação são usados de forma paralela, onde um complementa o significado do outro, referindo-se ao fato de Deus ter ressuscitado o Messias Jesus dentre os mortos. Ou seja, Deus, com seu grande poder, ressuscitaria o Messias Jesus da morte. Então, o Messias Jesus se alegraria e se regozijaria grandemente por causa disso. Concedeste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste a petição dos seus lábios. A ressurreição do Messias Jesus é o resultado de Deus não ter negado, mas atendido ao desejo do coração e à petição dos lábios do Messias Jesus. Então, o que são aqui o desejo do coração e a petição dos lábios? Isso se refere às súplicas do Messias Jesus. Vemos que Jesus, antes de morrer derramando seu sangue na cruz, aproximou-se de Deus e suplicou. Olhando em Mateus 26, podemos vê-lo orando. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Essa oração não é para que Jesus fosse salvo do sofrimento da cruz. Ou seja, não é para evitar a morte sangrenta na cruz. Ao contrário, é para que seja feita a vontade e o desejo de Deus. Isto é, para que se cumpra o propósito pelo qual Deus enviou o próprio Jesus a este mundo. Então, qual é o propósito de Deus ao enviar Jesus a este mundo? É para que, morrendo e derramando seu sangue na cruz, todos os pecados de quem nele crê sejam removidos, e sendo justificado gratuitamente, essa pessoa seja salva. Portanto, conforme essa vontade e propósito de Deus, ele pede para que possa realizar isso morrendo na cruz. E como mais Jesus está orando? Olhando em João 17, podemos vê-lo orando. Santifica-os na verdade, Pai, desejo que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Afinal, essa oração também é para que, através da sua morte sangrenta na cruz, todos os que nele crerem sejam santificados para que possam estar junto com Jesus naquele céu onde ele mesmo está. Para dizer de outra forma, é para que Deus se lembre, realize e cumpra a aliança de redenção que foi estabelecida na eternidade. Ou melhor, como o próprio Jesus morreria na cruz conforme aquela aliança de redenção, ele pede para ser ressuscitado da morte conforme aquela mesma aliança, a fim de continuar a realizar a obra de salvação. Esta é precisamente a súplica do Messias Jesus. O que vocês acham? O texto de hoje diz que esta ressurreição do Messias Jesus é o sinal e a garantia de que todas essas súplicas do Messias Jesus foram respondidas ou, melhor, de que todas serão respondidas no futuro. Ou seja, a ressurreição do Messias Jesus é o sinal e a garantia de que Deus aceitou todas as súplicas do Messias Jesus, recebeu a sua obra com alegria e que cumprirá todo o plano de salvação através do Messias Jesus até o fim do mundo. Por isso, o Messias Jesus ficaria imensamente feliz e se alegraria por causa da sua ressurreição. Então, qual é o outro motivo para o Messias Jesus se alegrar e regozijar por causa da sua ressurreição? No texto de hoje,
Salmo 21, 3, 6, diz: Pois o vens ao encontro com as bênçãos da bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe deste, sim, longevidade para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o puseste por bênção para sempre, tu o enches de alegria com a tua presença. Pois o vens ao encontro com as bênçãos da bondade. Agora, antes desta frase, é usada a conjunção hebraica que, para explicar o motivo de o Messias Jesus se alegrar e regozijar após ressuscitar dos mortos. O motivo é que Deus encontrará e acolherá o Messias Jesus com belas bênçãos. O que isso significa? Antigamente, os reis costumavam receber com alegria o general que retornava com uma grande vitória da guerra. Ofereciam um grande banquete para aquele general e seu exército, davam grandes prêmios e, através de apresentações comemorativas, consolavam e celebravam o seu esforço. O mesmo acontece com Deus. Quando o Messias Jesus morrer derramando seu sangue na cruz, ressuscitar e ascender ao céu, ou melhor, quando ele retornar vitorioso daquela cruz, Deus o acolherá com belas bênçãos. Isso descreve, como se fosse uma pintura, o que acontece no reino de Deus quando o Messias Jesus ressuscita e ascende ao céu. Então, que bênçãos são essas? Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Aqui, a coroa de ouro fino refere-se à coroa da vitória que o rei de antigamente colocava na cabeça do general que retornava vitorioso. Da mesma forma, Deus colocaria uma coroa de ouro fino na cabeça do Messias Jesus. Ou seja, Deus consolaria o esforço do Messias Jesus e celebraria a sua vitória. No entanto, isso carrega um significado ainda maior. Isto é, pode-se dizer que estas palavras mostram de forma figurada que o Messias Jesus se sentará no trono celestial para estabelecer o seu reino e para dirigir e governar o seu povo. Ou seja, o Messias Jesus se tornará o rei do reino de Deus para dirigir e governar o seu povo, e então o povo exaltará e louvará o Messias Jesus como seu Deus. Qual outra bênção? Vida te pediu, e lhe deste, sim, longevidade para sempre e eternamente. Aqui, a palavra vida está no plural, podendo ser traduzida como aqueles que têm vida ou os viventes. Além disso, se traduzirmos literalmente a expressão longevidade para sempre e eternamente, teremos a extensão de dias que é eterna e eterna, o que complementa a explicação sobre os viventes mencionada anteriormente. Ou seja, estas palavras significam que o Messias Jesus pedirá a Deus pelos viventes, isto é, aqueles cuja extensão de vida é eterna e eterna, em outras palavras, aqueles que têm a vida eterna, o povo de Deus, e Deus prontamente atenderá a esse pedido. Então, quando ele pediu isso? Isso nos faz lembrar da aliança de redenção que foi estabelecida na eternidade entre Deus Pai e Deus Filho. Ou seja, Deus confiará ao Messias Jesus, conforme aquela aliança de redenção estabelecida na eternidade, aqueles que vivem eternamente, a saber, o povo de Deus. Como resultado, o Messias Jesus receberá louvores e exaltação desse povo eternamente. Qual outra bênção? Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Aqui, tua salvação refere-se ao fato de Deus salvar o seu povo através da obra de salvação do Messias Jesus. Vemos que o Messias Jesus, ao enviar o Espírito Santo, chama, ensina e faz certas pessoas compreenderem, agindo para que essas pessoas possam crer no mérito do sangue de Jesus Cristo. Então, vemos que Deus remove todos os pecados dessas pessoas, as justifica gratuitamente e as declara como povo de Deus. Refere-se a toda essa obra de salvação de Deus. Ou seja, Deus, através dessa obra de salvação, manifestará grandemente a glória do Messias Jesus e o revestirá de honra e majestade. Aqui, revestiste tem o sentido de coincidir ou tornar igual, expressando o Messias Jesus transbordando totalmente de glória, majestade e honra. Ou melhor, mostra que o Messias Jesus e a glória, majestade e honra não estão separados, mas tornaram-se um só. Isto é, Deus fará com que a glória, majestade e honra do Messias Jesus transbordem através da obra de salvação. Isso se cumpre e se confirma hoje através de nós, os salvos, que, voltando-nos para o Messias Jesus, o chamamos de meu Deus, meu Salvador, e o louvamos e exaltamos supremamente. Pois o puseste por bênção para sempre,
tu o enches de alegria com a tua presença. Desta forma, Deus dará ao Messias Jesus uma bênção eterna. Ou melhor, estas bênçãos mencionadas até agora jamais murcharão, jamais desaparecerão e serão eternas. Como resultado, Deus fará com que o Messias Jesus viva eternamente com alegria e regozijo diante de Deus. Bem, o que acham? Com base em tudo isso, podemos dizer que esta ressurreição do Messias Jesus é o sinal e o selo de Deus que garante todas essas bênçãos mencionadas. Portanto, o Messias Jesus se alegrará e se regozijará imensamente por causa da sua própria ressurreição. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre o seu ministério após a ressurreição e o julgamento de Deus sobre os seus adversários. No texto de hoje, Salmo 21, 7 e 10, diz: Pois o rei confia no Senhor e, pela misericórdia do Altíssimo, não será abalado. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os tornarás como um forno aceso no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Destruirás da terra o seu fruto, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Pois o rei confia no Senhor e, pela misericórdia do Altíssimo, não será abalado. Aqui, o rei refere-se, claro, ao Messias Jesus de quem falamos até agora. Ou seja, o Messias Jesus, crendo e confiando no Senhor Deus, continuará a realizar a obra de salvação. Aqui, esta misericórdia, ou benignidade, refere-se ao amor pactual de Deus. Então, o que é este amor pactual? É o amor maravilhoso de Deus, que nos estima e nos ama tanto que enviou o seu único Filho a este mundo e o deixou morrer derramando seu sangue na cruz. Ou seja, o Messias Jesus veio a este mundo em corpo carnal para isso, e morreu derramando seu sangue na cruz para isso. Dito de outra forma, mesmo após ressuscitar e ascender ao céu, o Messias Jesus continuará a realizar essa obra de salvação. Isto é, a obra de salvação do Messias Jesus não será abalada, não tropeçará nem retrocederá por ele ter morrido derramando seu sangue na cruz, mas continuará. Pelo contrário, continuará com mais força e poder. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Estas palavras são uma expressão figurada que representa toda a obra de salvação que o Messias Jesus realizará após a sua ressurreição. Ou seja, representa toda a obra de enviar o Espírito Santo aos que creem, através disso, fazê-los conhecer a Deus, conhecer o mérito do sangue derramado e também fazê-los conhecer e crer no julgamento, no céu e no inferno, salvando-os. Aqui, destaca-se especialmente a guerra contra as forças de Satanás que ocorre durante essa obra de salvação. Isto é, a obra de salvação do Messias Jesus será como uma batalha. Como aparece em Apocalipse 19. É como um rei montado em um cavalo branco, com uma espada longa na mão, perseguindo e atacando seus inimigos. Aqui, tua mão e tua mão direita são expressões antropomórficas que simbolizam o grande poder do Messias Jesus, e todos os teus inimigos e aqueles que te odeiam referem-se às forças de Satanás que se opõem ao Messias Jesus, impedem e blasfemam contra a sua obra de salvação. Além disso, as palavras traduzidas como alcançará têm o sentido de alcançar para capturar ou atacar após alcançar, indicando que o Messias Jesus esmagará e destruirá as forças de Satanás, assim como se aniquila um inimigo no campo de batalha. Ou seja, o Messias Jesus, através da sua obra de salvação, aniquilará e destruirá todas as forças de Satanás, como um inimigo exterminado na guerra. Tu os tornarás como um forno aceso no tempo da tua ira. O texto fala sobre o resultado dessa obra de salvação. Aqui, no tempo da tua ira, no tempo da tua presença, refere-se ao tempo do julgamento de Deus que ocorrerá no fim do mundo. Além disso, o uso da segunda pessoa tu indica que aquele que será o juiz é o Messias Jesus. Ou seja, o Rei, o Messias Jesus, será o juiz no tempo do julgamento e, em sua ira, julgará as forças de Satanás. Então, como ele os julgará? Ele os tornará como um forno aceso. Aqui, tornar como um forno aceso significa que, assim como qualquer pedaço de ferro jogado em uma fornalha queima e derrete instantaneamente, o julgamento do Messias Jesus será assim. Ou seja, o Messias Jesus, no tempo do julgamento, lançará as forças de Satanás no lago de fogo eterno do inferno. Dito de outra forma,
todos aqueles que não creram no mérito do sangue do Filho unigênito e seguiram apenas a Satanás, tornando-se escravos dele, ele os lançará no lago de fogo eterno do inferno. Então, o que acontecerá? O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Aqui, de repente, surge o título Senhor, Jeová. Isso enfatiza, mais uma vez, que o Messias Jesus, o juiz, é o próprio Senhor Deus. Ou melhor, este Rei, o Messias Jesus, é igual ao Senhor Deus. Ou seja, estas palavras significam que, devido à ira do Messias Jesus, o juiz, todas as forças de Satanás cairão no lago de fogo eterno do inferno, e então o fogo intenso do inferno devorará a todos eles. Isto é, todos os que não crerem no mérito do sangue de Jesus Cristo cairão no lago de fogo eterno do inferno e sofrerão eternamente. Destruirás da terra o seu fruto, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Aqui, seu fruto e sua descendência referem-se a todos os incrédulos deste mundo que se tornaram escravos de Satanás, que vivem seguindo seus enganos e tentações e que, por isso, cairão no lago de fogo eterno do inferno. Além disso, aqui, terra refere-se aos novos céus e nova terra que serão concedidos no fim do mundo, isto é, o céu, e homens, ou vida, refere-se aos cidadãos celestiais que entrarão no céu. Ou seja, a descendência de Satanás, os incrédulos, todos perecerão eternamente devido ao julgamento do Messias Jesus. Dito de outra forma, eles não poderão entrar no céu eterno e não poderão estar entre a multidão do povo de Deus. Para dizer de outro modo, somente o povo de Deus que crê que o Messias Jesus é Deus Filho, que crê no mérito do seu sangue derramado, entrará naquela terra, no céu, e somente esse povo viverá eternamente desfrutando da felicidade eterna. Por fim, o texto de hoje fala novamente sobre a morte do Messias Jesus, o significado dessa morte e os seus resultados. No texto de hoje, Salmo 21, 11 e 13, diz: Pois intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Porquanto tu lhes farás voltar as costas, apontarás as tuas flechas contra os seus rostos. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Pois intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Estas palavras resumem tudo o que o Messias Jesus sofreria nas mãos de seus adversários quando viesse a este mundo em corpo carnal. Aqui, eles refere-se a Satanás, que usaria todos os tipos de tramas e conspirações para impedir a obra deste Messias, e aos inimigos do Messias Jesus que seguiriam os enganos de Satanás. Ou seja, estas palavras dizem que Satanás e a multidão que o segue praticariam todo tipo de impedimento e ataque para estorvar o ministério do Messias Jesus e para desviar o seu caminho. No entanto, essas conspirações e ardis jamais prevalecerão. Como essa profecia se cumpriu? Cerca de 1000 anos após essa profecia ser proclamada, Deus enviou o seu Filho unigênito conforme o seu plano. Contudo, vemos que os adversários tramaram todo tipo de conspiração e ardil para eliminar o nosso Jesus e para impedir o seu ministério. Vemos que Satanás e aqueles que o seguem instigaram o rei Herodes para tramar a morte do menino Jesus, nascido na manjedoura de Belém, para fazê-lo desaparecer, e vemos também que, quando Jesus jejuou no início do seu ministério, Satanás aproximou-se dele para enganá-lo e tentá-lo. Além disso, durante o ministério de Jesus, eles constantemente o enfrentaram e atacaram através de seus perseguidores, finalmente, através de Judas Iscariotes, o traíram por 30 moedas de prata, levando-o à morte na cruz. O que vocês acham? O que aconteceu com as tramas e ardis deles? O resultado, como profetizado no texto de hoje e como bem sabemos, foi o fracasso. Pelo contrário, as tramas e ardis deles acabaram por derrubar o poder de Satanás e trouxeram o resultado de cumprir o plano de salvação do nosso Deus. Porquanto tu lhes farás voltar as costas, apontarás as tuas flechas contra os seus rostos. Estas palavras dizem qual será o resultado da morte sangrenta do Messias Jesus na cruz. Que resultado diz que trará? Diz que, através da morte sangrenta do Messias Jesus na cruz, ele apontará a corda do seu arco contra o rosto dos adversários. Diz que, quando isso acontecer, ver-se-á a história de os adversários voltarem as costas e fugirem, como se estivessem em debandada em uma guerra. Sobre isso, Paulo diz o seguinte. Em Colossenses 2:15.
E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou na mesma cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou na mesma cruz. Aqui, principados e potestades, refere-se às forças das trevas, isto é, à multidão de Satanás. Ou seja, estas palavras afirmam que Jesus, ao morrer derramando seu sangue na cruz, derrotou todas as forças de Satanás, desarmou-as completamente, destruiu as suas bases e fez um desfile triunfal naquela cruz. Por isso, a tradução ecumênica também traduz: pela cruz, ele capturou os anjos celestiais do poder e da força, desarmou-os, fez deles um espetáculo e os arrastou em um desfile triunfal. Em suma, Jesus, ao morrer derramando seu sangue na cruz, destruiu e derrotou todas as forças de Satanás que sempre nos enganavam e tentavam para nos levar à perdição eterna. O que isso significa? Pode-se dizer que isso mostra, de forma figurada, como se fosse uma pintura, todos os resultados decorrentes da morte sangrenta de Jesus na cruz. Ou seja, devido à morte sangrenta de Jesus na cruz, todos os enganos e tentações de Satanás contra nós, o povo de Deus que nele cremos, agora não tem mais poder algum. Por que é assim? Porque Jesus, ao morrer derramando seu sangue na cruz, lavou e pagou por nós todo o preço dos pecados do seu povo que nele crê. Portanto, agora Satanás não pode mais exercer poder algum, como se tivesse perdido a guerra e sido despojado de todo o armamento. O texto de hoje refere-se precisamente a essa situação, como se o Messias Jesus, ao morrer derramando seu sangue na cruz, apontasse a corda do seu arco contra o rosto de todos os adversários, fazendo-os voltar as costas e fugirem debandada. Não é verdade? Esta é uma expressão muito interessante. De qualquer forma, se é assim, por que Davi fala novamente sobre estas aflições sofridas pelo Messias Jesus nesta parte final do Salmo? É para acrescentar certeza e para garantir o julgamento do Messias Jesus mencionado anteriormente. Ou seja, o julgamento do Messias Jesus certamente ocorrerá no fim do mundo. Por quê? Porque para este julgamento, isto é, para salvar o seu povo de tal julgamento, o Messias Jesus enviado por Deus morreu derramando seu sangue na cruz. Dito de outro modo, o evento do derramamento de sangue na cruz do Messias Jesus é a garantia de que o futuro julgamento do Messias Jesus no fim do mundo também é certo e seguro. É como o método profético da perspectiva histórica, onde o cumprimento de uma profecia anterior garante que a outra profecia dada a seguir também será cumprida sem falta. Isto é, o cumprimento da profecia anterior é a garantia e a ênfase para o cumprimento da outra profecia que vem a seguir. É precisamente para esse efeito, ou melhor, para enfatizar mais uma vez que haverá o julgamento do Messias Jesus, que Davi fala sobre o evento do derramamento de sangue do Messias Jesus na cruz nesta parte final. Ou seja, o julgamento do Messias Jesus certamente ocorrerá no fim do mundo. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Claro, aqui Senhor, Jeová, refere-se exatamente àquele Messias Jesus de quem falamos. Além disso, exalta-te tem o sentido de levantar-se, instando o Messias Jesus a levantar-se no tempo do julgamento, conforme o seu plano e intenção, para julgá-los com grande poder. Melhor dizendo, o Messias Jesus certamente se levantará no tempo do julgamento para julgá-los com esse poder. Então, nós, o povo de Deus, cantaremos e louvaremos a força e o poder deste Messias Jesus. Acolha-me com as belas bênçãos do Senhor. Jesus! Obrigado. Sou grato. Eu te amo. Como dizem as palavras do texto de hoje, creio que o Senhor voltará no fim do mundo. O som da trombeta do arcanjo ecoará do céu por toda a terra, e o Senhor voltará com uma multidão de anjos e com os amados santos que partiram antes de nós, para conduzir ao céu aqueles que creem no mérito do sangue de Jesus Cristo, e, ao contrário, lançar no lago de fogo eterno do inferno aqueles que não creem. Por isso, conceda-nos a bênção de sermos todos aqueles que entram no céu por crer no mérito do sangue de Jesus Cristo. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, inscreva-se e curta.